Olá, senhores. Hoje é dia 17 de novembro de 2024. Estamos, enfim, nos aproximando do fim de um ano difícil, onde, além de ter de lidar com o governo do PT e com a atuação política do STF, tantas injustiças têm se perpetrado na nossa sociedade. Aliás, a nossa sociedade ou a sociedade dos marginais? Quem realmente está comandando a sociedade? Bem, neste vídeo irei abordar os seguintes temas: a proibição dos celulares nas escolas, a absolvição da Samarco em relação à tragédia de Mariana e o caso impactante e triste do homem que atentou contra a própria vida em frente ao prédio do STF em Brasília. O senhor Vanderlei Luiz, um chaveiro, atentou contra a própria existência de maneira brutal e efetiva em frente à Estátua da Justiça e ao prédio do STF. Um vídeo mostrando o ocorrido tem circulado nas redes sociais e nas mídias. Porém, meu objetivo aqui não é fazer sensacionalismo. Então, eu decidi não exibir tal vídeo. Quem desejar assisti-lo, facilmente o encontrará nas grandes mídias. Acompanhando o desenrolar, no caso envolvendo o senhor Vanderlei Luiz, um chaveiro, um homem simples, me veio à memória o filme V de Vingança. Quem não assistiu, sugiro que assista. Mas, saindo do mundo do cinema e voltando ao mundo real, minhas primeiras palavras são direcionadas à família do senhor Vanderlei Luiz. Caso algum dos senhores assistam a este vídeo, ofereço-lhes os meus mais sinceros pêsames. A dor da família nesse momento deve ser muito grande. É irreparável e inconsolável. Mas os fatos estão aí e precisam ser analisados. E a primeira questão é: o que motivou o senhor Vanderlei Luiz, um homem simples, um chaveiro, a tomar uma atitude extrema e definitiva contra si mesmo? Pelo que li até o momento, o senhor Vanderlei Luiz não era um criminoso costumaz, não era um magistrado que vendia sentenças, não era um policial corrupto, não era um político que desviava verbas públicas. Então, o que aconteceu com ele, na mente dele, que desencadeou essa situação trágica? Por que um homem honesto e visivelmente indignado decidiu tomar uma atitude tão extremada? Bem, senhores, existe uma frase do Edmund Burke que diz o seguinte: quando nesta terra não temos a quem recorrer, resta recorrer aos céus. E o mesmo Edmund Burke diz que nesta terra, quando não temos a real justiça, voltamos ao estado de natureza. Não sei se os senhores sabem o que significa estar em estado de natureza, mas caso não saibam, significa estar numa situação onde o que determina o certo e o errado é a força, o poder pelo poder. E o poder nada mais é que a capacidade de obrigar os demais a que façam aquilo que voluntariamente não o fariam. O poder pode ser usado para o bem ou pode ser usado para o mal. Olhando a nossa sociedade, pergunto aos senhores: no seu cotidiano, os senhores veem o poder daqueles que o têm sendo usado em prol de uma causa nobre ou em prol dos interesses de um pequeno grupo? Deixo outro questionamento para os senhores: quais grupos, quais tipos de indivíduos os senhores observam que têm em mãos o poder? Boas pessoas ou pessoas questionáveis em sua moral? Fica a pergunta. E na minha humilde leitura dos fatos, envolvendo a ação trágica
tomada pelo chaveiro Vanderlei Luiz, ele enxergou o que tem de mais real na nossa sociedade. Ele enxergou a perversidade daqueles que detêm o poder nas mãos e, o pior de tudo, ele perdeu a esperança em uma possível mudança da nossa sociedade para melhor. Talvez tenha chegado a um grau de desequilíbrio mental tão grande, talvez tenha se sentido largado numa situação de estado de natureza, como mencionado por Edmund Burke, que nada mais para ele fazia sentido. E a ação extremada, definitiva e indesejável foi, para ele, uma saída melhor do que permanecer em um mundo controlado pelos maus. Bem, senhores, tudo isso são palavras e o ponto de vista de um leigo, de um homem simples, que é o que eu sou. E que quase que diariamente também me sinto vivendo em estado de natureza, onde a força e a barbárie determinam o que é certo e o que é errado, pouco importando o mérito das coisas. E meu conselho a todos que venham assistir a este vídeo é: ainda temos esperança, senhores. Vivam da melhor maneira possível, estudem, indignem-se sim, e transformem a indignação em um desejo forte por buscar cada vez mais adquirir conhecimento. Evitem idolatrar homens, mesmo que tais homens, à primeira vista, pareçam estar defendendo as mesmas coisas que os senhores. Um exemplo claro do que sempre falo, que o que falta para a direita brasileira é estudar mais as teorias que alegam defender, é o fato pretérito, quando diversos brasileiros foram para a frente dos quartéis, pedindo algum tipo de ajuda para as Forças Armadas. Por diversas vezes naqueles dias, eu falei para muitos amigos que aquilo era um devaneio, que era uma ilusão pedir ajuda ao Estado contra o Estado. E a grande fantasia, senhores, da direita brasileira, que eu tanto sinalizei aos meus amigos durante o governo do ex-presidente Bolsonaro, foi categorizar certas classes do funcionalismo público como detentoras das virtudes. Se a direita brasileira estudasse a fundo o pensamento liberal, jamais idolatraria servidores públicos, fossem eles quem fosse. Os mais velhos, creio eu, nutrem uma visão anacrônica, onde enxergam alguns servidores públicos como ardorosos defensores de valores universais, como, por exemplo, a liberdade. E também os mais velhos, que estão há mais tempo presenciando tudo quanto é tipo de injustiça, acabam perdendo a esperança mais facilmente. Os mais jovens, que ainda não viveram a vida dura e real, acabam por se deixar seduzir pelas doces promessas da esquerda. Querem o marxismo, querem a revolução, querem a abolição dos bons valores que alicerçam a nossa sociedade. Os mais jovens ainda não sentiram nas costas o chicote do Estado, dos impostos, dos boletos chegando todo mês. E, portanto, é muito fácil tornar-se um revolucionário dentro de um belo apartamento, com as contas pagas, com internet, celular e a segurança, ainda que mínima, proporcionada pelos pais. Aqueles que ainda têm seus pais, levantem as mãos para o céu e dê graças a Deus. E temos aqueles mais jovens que vivem o estado de natureza integral, como, por exemplo, nas favelas. E muitos que estão nas favelas ou que estão em bons apartamentos são frutos de famílias desajustadas. Em ambos os casos, vemos uma juventude que nutre a própria mente com coisas ruins, desde a música até as leituras, os vídeos que assistem e as companhias que escolhem. E as pessoas mais velhas viveram, em um passado próximo, os governos do PT, inclusive eu. Qualquer pessoa minimamente racional
vai admitir que a corrupção durante os governos do PT foi ímpar. Máfia dos bingos, mensalão, lava-jato e tantas outras maracutaias, senhores. E hoje, nós, os mais velhos, vemos todos os corruptos livres, ricos, saudáveis, legalmente inocentes, de volta à vida pública. E de volta à vida pública, com suas respectivas palavras tendo peso. O desespero, senhores, ao menos para mim, é grande demais. Creio que para os senhores também. Porém, ações como a tomada pelo chaveiro Vanderlei Luiz não produzem efeitos benéficos, nem para aquele que age, nem para os seus familiares, nem para a sociedade como um todo. Aguardem mais um pouco, senhores. Vamos nos manter unidos, mesmo que virtualmente, como neste momento. Vamos estudar as ideias dos pensamentos conservador e liberal. Eu me recuso a chamar o chaveiro Vanderlei Luiz de qualquer nome pejorativo. Eu enxergo o senhor Vanderlei Luiz como um homem que perdeu as esperanças, que perdeu a sanidade ante tantas injustiças. Vivemos em um tempo, senhores, onde as honrarias são motivo de vergonha e as fortunas são motivo de desconfiança. Para ser merecedor de alguma honraria, o indivíduo tem de se associar com o que há de pior na sociedade. E aí ele ganha medalhas, títulos, todo tipo de honraria. Para se ter fortuna, o indivíduo tem que se associar com poderes podres estabelecidos. E se eu falar um pouco mais sobre esse tema, eu vou ter sérios problemas. Então, eu deixo a cargo da imaginação de cada um. E muito me espanta hoje ver a esquerda brasileira chamando o chaveiro Vanderlei Luiz de nomes pejorativos. Senhores, estamos falando da mesma esquerda que tem ao seu lado um homem que, durante os ataques covardes do Hamas, debochou de uma mulher que tinha sido violada e, aos risos, alegou que tal mulher tinha uma mancha de sangue nas calças porque teria se achado nas calças. Senhores, entendem isso? Esse homem, quando questionado sobre suas palavras, sobre sua postagem, disse que não havia padre nem freira no conflito entre o grupo terrorista Hamas e Israel. Logo, no caso envolvendo o chaveiro Vanderlei Luiz, eu posso igualmente usar a mesma frase que o apoiador do Hamas e militante da esquerda brasileira usou? Eu posso dizer que, nessa divisão entre esquerda e direita no Brasil, nas ações extremadas de ambos os lados, não existe padre nem freira? Eu posso? O que é mais condenável, senhores? Um homem que sorri ao ver a foto de uma mulher que foi violada por terroristas e ainda faz piada com o fato? Ou eu dizer que o chaveiro Vanderlei Luiz fez o que fez porque encontrava-se mentalmente desequilibrado ante tanta injustiça que viu ao longo da vida? O que é mais condenável? Senhores, não podemos esquecer que a esquerda brasileira, durante o governo militar, recorreu ao uso da força contra o governo estabelecido, ceifando a vida de inúmeros inocentes, de gente que nada tinha a ver com a luta entre militares e comunistas. E muitos daqueles que envolveram-se na luta armada, depois passaram a ser ressarcidos pelo Estado brasileiro. É a esquerda que costuma usar a seguinte frase: não podemos confundir a reação do oprimido com a violência do opressor. O nome das vítimas da esquerda brasileira, vítimas fatais e inocentes, podem ser facilmente encontrados numa rápida pesquisa na internet. E aqui também cabe a frase usada pelo defensor do Hamas na briga entre os militares e o governo de 1964,
não tinha padre nem freira? Vale usar a mesma frase? O homem que eu citei, que debochou de uma mulher que foi sequestrada pelo Hamas, de uma mulher que foi violada pelo Hamas, pouco tempo depois estava sendo recebido com honras no Palácio do Planalto. E eu pergunto aos senhores: isso é moralmente aceito e desejável? Enfim, eu desejo sinceramente, de verdade mesmo, os pêsames à família do chaveiro Vanderlei Luiz. Eu lamento que, em um momento de desequilíbrio mental, ele tenha tomado atitude tão drástica e indesejável. E, infelizmente, em outros contextos, senhores, porém com o mesmo fim terrível e indesejável, tal ação definitiva contra a própria existência tem se espalhado entre muitos da nossa sociedade. Isso tem acontecido muito. E, aparentemente, a falta de esperança tem atingido a muitos. E a falta de esperança no futuro, senhores, é uma das piores coisas que pode ser cultivada na sociedade. Eu peço a todos os senhores, tenham esperança. E se nesta terra não existe nada que lhe dê esperança, busque-a nos céus, mas não percam sua esperança. Não perca a esperança. As coisas vão melhorar. Enfim, senhores, a Samarco acabou de ser inocentada criminalmente sobre a tragédia de Mariana. Ninguém nunca foi preso, foi uma tragédia sem culpados, embora envolvesse diversos indivíduos, laudos falsos, negligência, mas não tem culpado. Só quem perdeu alguma coisa foi o povo. Todos os envolvidos no caso de Mariana, hoje, são legalmente inocentes. E quase terminando, que eu já estou me alongando muito, está em vias de aprovação o projeto de lei número 104, lá de 2015. Desengavetaram esse projeto de lei. Com a aprovação desse projeto, os alunos ficam impossibilitados de gravarem qualquer tipo de situação indesejável que ocorra em sala de aula, seja um abuso físico ou mental que sofram. Nos últimos anos, o celular tem sido uma ferramenta para que os alunos registrem abusos e doutrinação em sala de aula. Agora, sem o celular em mãos, será a palavra do aluno contra a palavra de quem os afligir em seus direitos. Palavra contra palavra. Qual palavra os senhores acham que vai prevalecer? E, novamente, senhores, muitos de nós caímos em um erro: pedir mais regulamentação ao Estado. A responsabilidade sobre os filhos, inclusive sobre o uso que fazem do celular, é dos pais. Se os pais estão sem autoridade sobre os filhos, o problema não são os aparelhos de celular, são os pais. E por que os pais estão perdendo a cada dia mais a autoridade sobre os próprios filhos? Fica aí uma outra questão, uma outra pergunta, que infelizmente eu não posso falar abertamente neste vídeo, porque senão terei sérios problemas. E finalmente, terminando, tivemos aqui no Rio de Janeiro um evento que ficou conhecido como Janjapalooza. Oh, meu Deus. Em teoria, um evento cultural que pretendia combater a fome. Eu não sei como um evento musical no Rio de Janeiro, custeado pelos cofres públicos, bancado por uma população miserável, eu não sei como esse evento pode combater a fome no mundo. Os artistas presentes ganharam um cachê simbólico, senhores. Ao menos foi assim que chamaram, de R$30 mil. Um cachê simbólico. E se algum dos senhores quiser me dar um presente simbólico de R$30 mil, eu estou aceitando. Tá? Sintam-se à vontade. E em tal evento, o Janjapalooza, eram vendidas vestimentas com as imagens do presidente Lula e do Che Guevara, estampadas, bonés do MST, entre outras porcarias.
Ou seja, claramente o tal evento para combater a fome global, ou Janjapalooza, se preferirem chamar assim, estava mais para um evento partidário da esquerda do que para um evento que pretendia combater a fome. E neste evento, a esposa do presidente Lula, a senhora Janja, fez uma gentileza para o governo do PT. Xingou Elon Musk. Sim, a esposa do presidente Lula, no Janjapalooza, xingou um dos homens fortes do novo governo dos Estados Unidos, aliado forte do presidente Donald Trump. Para trazer problemas ao governo Lula, não é preciso oposição, senhores. Basta deixar a senhora Janja manifestar suas ideias publicamente. Eu peço às pessoas que cercam a primeira-dama que deixem sempre ela falar livremente com uma câmera e uma boa conexão com a internet. Isso tem que ser fomentado. É muito bom. Bem, eu desejo um bom domingo a todos, que a próxima semana seja repleta de resiliência para os senhores. Mantenham-se lúcidos, firmes e tenham em mente que a vida vale a pena. Paciência. Nenhum mal dura para sempre. E aos mais jovens, honrem seus pais. Honrem seu pai e sua mãe. Um abraço a todos, um excelente domingo.